Olá, turminha! Voltamos agora para a nossa aulinha de matemática. Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 205, turminha. Medidas de tempo, ok? Então, aqui nós vamos ver um pouquinho aí sobre as medidas de tempo. A medida do tempo, como conhecemos, foi inventada para que a humanidade pudesse se organizar para eventos do cotidiano, como plantio. Pela observação de fenômenos cíclicos, como as estações do ano, pode-se determinar a melhor época para o plantio, por exemplo. Assim, sabia-se previamente quais eram as épocas de cheias e vazantes dos rios ou as épocas de chuva e seca. Esses conhecimentos foram muito importantes para que os antigos egípcios se organizassem e aproveitassem como adubo natural os nutrientes depositados nas áreas da várzea pelo rio Nilo nas épocas de cheias. Isso foi fundamental para a subsistência do povo do Egito. Na época da cheia, que ocorre de julho a setembro, há alagamento das partes mais baixas do rio. Quando o volume do rio diminui entre outubro e fevereiro, os nutrientes que favorecem a plantação ficam depositados nessas regiões. Entre março e junho ocorre a colheita. Então, turminha, o povo antigamente já utilizava essa técnica aí, medidas de tempo, observação ali do tempo, as estações do ano, para ser isso favorável ali às plantações, ao cultivo ali daquela época, ok? Com a observação e análise do movimento do Sol, da Lua, das fases da Lua e da posição das estrelas, o ser humano construiu os primeiros calendários. O relógio do Sol foi uma das primeiras ideias que surgiram para fazer a divisão do dia. Mais tarde surgiu o relógio de água, ou clepsidra, e o relógio de areia, ou ampulheta. Com a evolução da tecnologia, o ser humano inventou um relógio que possibilitava medir o tempo em horas, minutos e segundos, que é hoje o que nós utilizamos, Antigamente eram outras formas de contar o tempo, hoje nós convivemos com os relógios, tá? E temos também os calendários, para contar os dias, O segundo é a unidade fundamental de medida de tempo. O símbolo do segundo é o S e os múltiplos do segundo são hora e minuto. O símbolo do minuto é min e da hora é hora. Então, quando vamos escrever em horas, o símbolo da hora, por exemplo, 2 horas, certo? 30 minutos, 30 min, ok? E 30 segundos, é o S que usa, ok, turminha? As medidas de tempo não pertencem ao sistema de numeração decimal. Elas podem ser agrupadas de acordo com o sistema sexagesimal, ou seja, em grupos de 60 unidades. Acompanhe. 1 minuto é igual a 60 segundos, ok? Grifem aí, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, a cada 60 segundos aqui do relógio, ok? A cada 60 segundos que ele vem aqui do número 12, ele dá a volta ao ponteiro aqui dos segundos, até ele chegar no 12 novamente, a cada 60 segundos faz 1 minuto, passa 1 minuto, ok? 1 hora é igual a 60 minutos, então podem grifar aí que é importante também. As horas não são agrupadas de acordo com o sistema sexagesimal, ou seja, elas são agrupadas em dias. Um dia equivale a quantas horas? A 24 horas. Se um dia tem 24 horas, 2 dias tem quantas horas? 48 horas, ok? E 3 dias tem quantas horas? 76 horas, ok? E assim é só ir somando a quantidade de horas. Se um dia tem 24 horas, 2 dias vai ter o dobro, 3 dias vai ter o triplo e assim sucessivamente. Como as unidades de medida de tempo não pertencem ao sistema decimal, não utilizamos a vírgula para escrever as horas, os minutos e os segundos. Veja, então aqui nós temos o exemplo, turminha, 8 horas e 20 minutos. Nós escrevemos assim, 8, o H de horas, e 20
de minutos. Não utilizamos vírgula, ok? Observe que os símbolos são escritos com letras minúsculas, sem ponto e sem o S para indicar plural. Então, não existe, turminha. Muitas pessoas vão escrever, né, marcar algum compromisso, agendar alguma coisa, costumam fazer de forma errada. Por exemplo, encontro você às 10 horas. O correto é isso aqui. Não existe um S aqui no final. Não existe. O correto é isso aqui, ó. Só que algumas pessoas fazem errado, coloca isso aqui. Então, isso aqui é errado. O correto é só o H sem o S, tá? Grifem aí esse último parágrafo. Observe que os símbolos são escritos com letras minúsculas, sem ponto e sem o S para indicar o plural. Então, se eu for falar uma hora vai ser o H. Se eu for falar 12 horas, vai continuar o H. Ok, turminha? Página 207. Então, nós temos aí alguns exercícios para vocês estarem fazendo. O primeiro é só marcar verdadeiro ou falso. O 2, complete as frases. O 3, faça o desenho de um relógio analógico com o mesmo horário do relógio digital ao lado e depois responda. Quanto tempo falta para o relógio indicar 18 horas? Então, aqui nós temos o relógio digital. Vocês vão fazer o analógico. O analógico é esse modelo aqui, turminha, com esses números aqui, ok? Vocês vão desenhar e indicar a mesma hora que está marcada aqui, tá? Vamos lá, página 208. Mudança de unidade. Para transformar as medidas de tempo em horas, minutos e segundos, multiplicamos ou dividimos o número por 60. Se vamos transformar uma unidade maior em uma unidade menor, é necessário multiplicar, enquanto para transformar uma unidade menor em uma maior, usamos a divisão. Então, turminha, se nós vamos transformar, ó, horas em minutos, horas é maior que minutos, então eu vou multiplicar, olha aí na apostila para vocês verem, por 60. Se eu vou transformar minuto em segundos, eu também vou multiplicar por 60. Mas vamos supor que eu quero transformar segundos em minutos, eu vou dividir. Ou minutos em hora, eu vou dividir. Então, é só seguir essa regrinha aqui, ok? Exemplo, 5 horas é igual a 300 minutos, certo? Que é 5 vezes 60. E 300 minutos é igual a 5 horas. 300 dividido por 60, ok? Além dessas, ou há outras medidas de tempo. Observe a seguir. Uma semana tem 7 dias. 15 dias, uma quinzena. Bimestre, 2 meses. Trimestre, 3 meses. Quadrimestre, 4 meses. Semestre, 6 meses. E um ano, 12 meses. Biênio são 2 anos. Triênio, 3 anos. Quinquênio, 5 anos. Década, 10 anos. Século, 100 anos. Milênio, 1000 anos. Mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. Ano normal, 365 dias. Quando ele é bissexto, 366 dias. Algumas medidas de tempo podem variar com a quantidade de dias em um ano e nos meses. Um ano tem aproximadamente 365 dias e 6 horas. A cada 4 anos, o ano passa a ter 366 dias, porque as 6 horas de cada um desses 4 anos, somadas, completam 24 horas, ou um dia a mais. O ano de 366 dias é chamado de bissexto. Fevereiro tem 28 dias, mas no ano bissexto ele tem 29 dias. Essa diferença resulta da soma das 6 horas de cada um dos 4 anos anteriores. Então, aqui vocês entenderam por que às vezes o ano é bissexto, né?
por que às vezes fevereiro tem 28 dias, às vezes ele tem 29 dias, ok? Podem até grifar isso aqui para vocês fixarem aí essa informação, ok? Observe a quantidade de dias nos meses. 28 dias, fevereiro. 29 dias, fevereiro, de 4 em 4 anos. 30 dias, abril, junho, setembro e novembro. E 31 dias, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, ok? Um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não é divisível por 100. Então, vamos pensar assim, ó, eu quero saber se o ano 2025 vai ser ano bissexto ou não. É só vocês fazerem a conta aí, dividir 2025 por 4. Se ele for divisível por 4, mas não for por 100, então vocês vão tentar dividir ele por 4 e por 100. Se ele der exato, se for divisível, ou seja, der exato por 4, mas não der por 100, então ele vai ser bissexto. Agora, se ele der o contrário, for divisível aí pelos 2, aí ele não é bissexto, tá? Então, pode grifar esse trechinho aqui também. Um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não divisível por 100, tá? Exemplos. 2008 é divisível por 4 e não por 100. Assim, 2008 não é bissexto. 1900 é divisível por 4 e por 100. Assim, ele também não é bissexto. 2000 é divisível por 4 e por 100, mas também é divisível por 400. Assim, 2000 é um ano bissexto. Então, se ele é divisível por 4 e por 100, e depois faz outra continha, vê se ele é divisível por 400, então ele é ano bissexto, tá? Então, a regrinha. Primeiro eu vou dividir por 4 e por 100, para ver se ele é divisível ou não. Se ele for divisível por 4 e por 100, não, ele é bissexto. Mas e se eu fazer a continha lá, a regrinha, e ver que ele é divisível tanto por 4 quanto por 100? Ele é divisível. Aí eu tenho que fazer mais uma conta, eu tenho que ver se ele é divisível por 400. Aí, se ele for divisível por 400, ele é bissexto. Se não, ele não é. Olha que interessante, turminha. Se a gente quiser saber aí alguns anos à frente aí se vamos ter ano bissexto ou não, é só a gente pensar nesse ano, 2030, e fazer as contas ali, a gente já descobre se ele vai ser bissexto ou não, ok? Saiba mais, os séculos são representados por algarismos romanos. A contagem desses 100 anos que os compõem é feita sempre a partir do ano 1. Assim, o século 20 começou em 1901 e terminou em 2000. Para saber a que século um ano pertence, dividimos o ano por 100. Se a divisão for exata, pertence ao século encontrado. Se a divisão não é exata, soma-se mais uma parte inteira do resultado. Ok? Observe os exemplos. Ano 1900. 1900 dividido por 100, 19. Divisão exata, pertence ao século 19. 1790. 1790 dividido por 100 dá 17,90. Divisão não exata. Então, 17 mais 1, 18. Então, ele pertence ao século 18. Ok? Atividades, turminha. 210. Complete com o que se pede. 60 meses é igual a quantos anos? Se um ano tem 12 meses, 60 meses, quantos anos são? Depois, 84 meses, 108 meses e 48 meses. Complete o quadro. Tempo em horas, 2 horas. Tempo em minutos, 120 minutos. Tempo em segundos, 7.200. Aí vocês vão completar. Depois, 1 hora. Em minutos é 60 segundos. Em minutos, quer dizer, em segundos, 3.600. Aí vocês vão voltar aqui atrás, reler aqui a regrinha para poder fazer os cálculos aí, tá? 3. Responda. O ano 2020 é bissexto? Se sim, por quê? O ano 1600 é bissexto? Se sim, por quê? Quantos dias você já viveu desde o seu nascimento? Aí isso aí vai depender da idade de cada um de vocês, ok? Que conta vocês vão saber aí fazer para colocar aí para prova. Quantos dias vocês já viveram, tá? Vamos supor, eu tenho
Vamos supor que um de vocês tem 11 anos. Vocês têm 11 anos, mas em dias, quantos dias vocês já viveram? Ok? E página 211. Transforme as unidades de acordo com o exemplo. Nós temos aí o exemplo. 4 horas e 15 minutos é igual a 255 minutos, que é 4 vezes 60 mais 15. Ok? Então, vocês vão fazer a letra A e B. Depois, continue transformando as unidades conforme o exemplo. Temos aí o exemplo, vocês vão continuar. E os dois probleminhas, tá? O 1 e o 2, para vocês responderem aí. Ok, turminha? Vamos lá. Homework, então, turminha, ficaram as páginas 207, 210 e 211, ok? A prof deixou um pouquinho mais de português, mas diminuiu um pouquinho aí na matemática para vocês hoje, ok? Turminha, até segunda-feira, se Deus quiser, né? Aproveitem aí, façam as atividades, depois aí vão descansar um pouquinho, curtir o final de semana. E nos vemos então na segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Um ótimo e abençoado final de semana para vocês. Um beijão. Fiquem com Deus.